Graças e louvor se dê a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Meus queridos e amados irmãos, hoje a Igreja celebra Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo, a solenidade de Corpus Christi. Meus queridos e amados irmãos, eu queria começar essa reflexão lendo um trechinho da carta aos Hebreus, no capítulo 10, do verso 5 ao 10, que diz o seguinte: Por isto diz, ao entrar no mundo, falando do Cristo, não quisestes sacrifício nem oferendas, mas me formastes um corpo. Deus não queria nem sacrifício nem oferenda, mas formou um corpo para o seu Filho Jesus. E Jesus continua: Não te agradaram holocaustos nem sacrifícios expiatórios. Então eu disse: Aqui estou, vim para cumprir, ó Deus, tua vontade, como está escrito de mim nos livros. No livro, né? Primeiro afirma que não quis nem lhe agradaram oferendas, sacrifícios, holocaustos, nem sacrifícios expiatórios que são oferecidos legalmente. Depois acrescenta: Aqui estou para cumprir tua vontade. Exclui o primeiro para estabelecer o segundo, pois, segundo essa vontade, ficamos consagrados, santificados pela oferenda do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez para sempre no altar. Então, ele substitui a antiga aliança, que era imperfeita, pois os sacrifícios e oferendas que o homem fazia não satisfazia a ira de Deus, não aplacava a ira de Deus, mas ele oferece-se a si mesmo, oferece o corpo que o Pai lhe deu, lhe concedeu, lhe criou, lhe gerou, para aplacar a ira de Deus. E como é que ele faz isso? Jesus faz isso de duas formas. Primeiro, a forma incruenta, na última ceia, depois a forma cruenta no altar da cruz. A forma incruenta, usando as matérias que são próprias do seu sacerdócio, o sacerdócio de Melquisedeque, o sacerdócio, o sumo e eterno sacerdote Jesus Cristo, segundo a ordem do rei Melquisedeque. A primeira leitura é tirada de Gênesis, capítulo 14, versos 18 ao 20, e é dito o seguinte: Naqueles dias, Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e como sacerdote do Deus Altíssimo, pão e vinho, e como sacerdote do Deus Altíssimo, abençoou Abraão, dizendo: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, Criador do céu e da terra. Bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou teus inimigos em tuas mãos. E Abraão entregou-lhe o dízimo de tudo. Então, o sumo e eterno sacerdote, Melquisedeque, que é uma imagem, uma tipologia, uma figura do verdadeiro sumo e eterno sacerdote Jesus Cristo, ofereceu pão e vinho. Assim Cristo também fez na última ceia. E, tomando ele mesmo esse pão e esse vinho, ele diz: Eis aqui o meu corpo, que é dado por vós. Eis aqui o meu sangue, que é derramado por vós. Ou por muitos, dependendo da tradução como estiver. E isso, meus irmãos, foi instituído por Jesus na última ceia. E a igreja viveu isso ao longo de toda a história, oferecendo o próprio Cordeiro imolado, aquele que tira o pecado do mundo, como disse São João Batista. E a igreja oferece, em cada liturgia, esse mesmo e eterno sacrifício que foi oferecido uma vez por todas para a nossa santificação. Veja o que diz o apóstolo São Paulo na segunda leitura de hoje da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versos 23 ao 26. Irmãos, o que eu recebi do Senhor foi isso que eu vos transmiti. Na noite em que foi entregue, o Senhor Jesus tomou o pão e, depois de dar graças, partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, tomou também o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança em meu nome. Todas as vezes que dele beberdes, fazei-o em memória de mim. Todas as vezes, de fato, que comerdes deste pão e beberdes desse cálice, estareis proclamando a morte do Senhor até que ele venha. Ou seja, São Paulo, na liturgia da igreja de Corinto, já oferecia o sacrifício único,
que foi realizado uma vez por todas, sendo presentificado na liturgia por meio do sacerdócio ministerial de São Paulo. E aí, isso a igreja fez durante séculos, até os dias de hoje. O evangelho de hoje é o evangelho da multiplicação dos pães, que está em São Lucas, capítulo 9, versos do 11 ao 17. Eu não vou lê-lo, mas é onde Jesus quer se despedir da multidão, manda que os apóstolos os apóstolos pedem que Jesus se despeça da multidão. Vejam, naquele tempo, Jesus acolheu as multidões, falava-lhes sobre o reino de Deus e curava a todos os que precisavam. A tarde vinha chegando e os 12 apóstolos aproximaram-se de Jesus e disseram: despede a multidão, para que possam ir aos povoados e campos vizinhos procurar hospedagem e comida, pois estamos num lugar deserto. E Jesus, ele mesmo vai dizer aos apóstolos: mas Jesus disse: dá-lhes vós mesmos de comer. Eles responderam: só temos 5 pães e 2 peixes, a não ser que fôssemos comprar comida para toda essa gente. Aqui Jesus, claro que essa passagem, a igreja muito sabiamente, da multiplicação dos pães e da alimentação que é dada, né? O povo come e fica saciado. Claro que aqui a igreja está tomando isso para trazer uma leitura espiritual, uma leitura teológica, uma leitura onde vem mostrar de forma já aqui como um ícone, como uma imagem, como uma tipologia daquilo que seria a Eucaristia durante toda a vida da igreja. Jesus diz aos seus apóstolos: dá-lhes vós mesmo de comer. Né? Jesus disse: dá-lhes vós mesmo de comer, versículo 13. Né? Evangelho segundo São Lucas, capítulo 9, versículo 13. Mas Jesus disse-lhes: dá-lhes vós mesmos de comer. Eles responderam: só temos 5 pães e 2 peixes. Ou seja, eles começaram a pensar num alimento que eles teriam que providenciar. Só que não era isso. Né? E eles diziam ainda: a não ser que fôssemos comprar comida para toda essa gente. Estavam ali mais ou menos 5.000 homens. Mas Jesus disse aos discípulos: mandai o povo sentar-se em grupos de 50. Os discípulos assim fizeram, e todos se assentaram. Então Jesus tomou os 5 pães e 2 peixes, elevou os olhos para os céus, abençoou-os, partiu e os deu aos discípulos para distribuí-los à multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e ainda foram recolhidos 12 cestos dos pedaços que sobraram. Então veja, esses 5 pães que tinha, né? 5 pães e 2 peixes, isso aqui mostra que nós, né, seres humanos, quando vamos oferecer o culto perfeito a Deus, né, a Deus Pai, a oferenda do corpo e do sangue do seu Filho Jesus, sacramentalmente nós usamos elementos da terra que foram produzidos pelo homem, como o pão e o vinho, frutos da terra. Podemos dizer que é a parte que o homem oferece. E quando na epiclese, né, o sacerdote impõe as mãos sobre a matéria do pão e do vinho e pede que venha o Espírito Santo para que converta, transubstancie aquelas matérias em corpo, sangue, alma e divindade do seu Filho Jesus, aí acontece o grandioso milagre da transubstanciação. E aquela matéria que o homem oferece a Deus deixa de ser pão e vinho, mesmo que aparentemente, né, por meio dos acidentes, tenha a aparência de pão, o sabor de pão, né, aparência de vinho, o sabor de vinho, mas não é mais nem pão nem vinho. Porque pela imposição das mãos e a vinda do Espírito Santo e o poder das palavras ministradas, as próprias palavras de Cristo, tomai e comei, isto é o meu corpo, tomai e bebei, isto é o meu sangue, já não é mais pão e vinho. É corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. E nós, meus irmãos, celebramos isso no dia de hoje. Celebramos o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Se você quer aprofundar um pouquinho sobre isso, leia o Catecismo da Igreja Católica, aquele amarelinho, do parágrafo 1322 ao 1319. E também leia capítulo 7 da Carta aos Hebreus. E você vai ver que a antiga aliança foi substituída por uma nova aliança, onde o próprio Cristo, sacerdote, segundo a ordem do rei Melquisedeque, oferece-se cada missa
de forma incruenta, sem derramamento de sangue, mas está ali, o único e eterno sacrifício para a nossa santificação e glorificação. Deus abençoe você e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Dá uma curtida no vídeo, se inscreve no canal se você não é inscrito, compartilha esse conteúdo e vamos evangelizar. Amém.